Fala galera, André Benfica na área e hoje mais um podcast aqui na Voz do Bombeiro. E hoje recebendo uma pessoa ilustre, um grande amigo, grande parceiro que a vida tem nos presenteado aqui e que vai trazer uma palavra bacana para nós, bombeiros profissionais civis de todo o estado de Minas Gerais. Meu amigo Ladeira, seja bem-vindo. Olá, meu amigo André Benfica. Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar aqui na MA Consultoria, na Voz do Bombeiro, um local onde nós temos a publicidade de profissionais, a voz dos profissionais que tão bem fazem a sociedade e que, infelizmente, ainda são relegados a segundo plano, mas que a gente espera que esse cenário seja alterado em breve. É isso aí. Muito obrigado, doutor Ladeira. Seja muito bem-vindo à Voz do Bombeiro. E hoje o senhor vai dar voz a essa classe aí também, que o senhor tem conhecido, já tem visto aí o nosso trabalho, o desenvolvimento, e eu fiquei muito feliz de o senhor atender o nosso convite de vir aqui. Não é a primeira vez, o primeiro encontro, você está aqui hoje na Voz do Bombeiro, mas esteve também na audiência pública lá na Câmara dos Vereadores e foi muito importante para nós. Seja muito bem-vindo e nós vamos falar um pouquinho. Conta para mim, doutor Ladeira, quem é o doutor João Paulo Ladeira? Meu amigo, obrigado pela apresentação, fico muito lisonjeado, feliz aqui com a maneira que fui recebido. Não é a primeira vez que vim aqui, né? Tive aqui em um momento triste na minha cidade natal, e depois a gente vai ter um tempo para falar um pouquinho sobre isso, a atuação específica dos bombeiros civis, que prestaram um serviço absolutamente louvável, que merece ser elogiado, e que a cidade nunca, eu jamais esquecerá daqueles que estiveram lá e prestaram a sua solidariedade, o seu apoio, com o seu nível altíssimo profissional. Eu sou João Paulo Ladeira, sou casado, tenho 2 filhos, sou natural de Ubá, Minas Gerais, mas com as andanças da vida, resolvi fazer concurso público e sair da minha cidade, já com praticamente 20 anos de Belo Horizonte. Eu fui oficial da Força Aérea Brasileira, meu grande sonho era ser delegado de polícia, continuei estudando, passei, virei professor de cursinho, preparatório para concurso, tive também meu curso preparatório, lecionei em Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, e estamos nessa trajetória até aqui encontrar os maravilhosos bombeiros civis. Boa, bacana. São maravilhosos mesmo, que o tanto que esse povo trabalha, tanto que a gente rala e às vezes esquecidos, né? Vamos falar assim, tem gente que fala assim, o que é um bombeiro civil? Aí você fala, já foi na Feira Hippie? Já. Já viu a gandola vermelha? Já. Então você sabe que é um bombeiro civil. Isso é muito importante. E o senhor veio lá da cidade de Ubá. Eu conheço Ubá, morei 4 anos em Ubá, tenho um carinho imenso por Ubá também, pelaquela cidade. Me trouxe boas oportunidades, bons posicionamentos. Né? Eu costumo brincar muito Ubá, o único problema lá é que é quente demais, pelo amor de Deus. Quente. O lugar quente. Mas tem uma coisa gostosa de Ubá, sabe o que é? Os clubes. Sou apaixonado com os clubes. Conhece lá o Tabajara? Tabajara, Mangueiras? top demais, que um negócio bacana, é uma vivência diferente. Eu ficava o dia inteiro na empresa, né, trabalhando na construção civil, aí acabava o serviço, ia pro clube, e parece já é uma cultura das pessoas lá, né? Sim. Vão pros clubes após o trabalho, final de semana. Exatamente. É uma vida bem ativa lá, eu achei muito bacana, é muito legal. E o senhor nessas andanças veio para Belo Horizonte, dando aula, trabalhando hoje, delegado de polícia, não é isso? Isso. Trabalhando na Polícia Civil. Exatamente. Com a gente, coisa boa. Exato. Quando eu vim para cá, eu vim quando eu passei num concurso público, eu era oficial de justiça, e aí logo depois teve o concurso da Aeronáutica, para oficial da FAB, passei e vim fazer o curso de formação aqui em Belo Horizonte, e fui designado para trabalhar na Unidade Militar de Lagoa Santa, o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa. E aí minha vida realmente foi transformada com a Força Aérea Brasileira. Conheci oficiais generais, pessoas de mais alto gabarito, altíssimo nível profissional, trabalhei com excelentes profissionais, comecei a dar aula a partir daí, né, direito constitucional inicialmente num cursinho presencial, depois muito direito penal militar e processo penal militar, e acabei ficando reconhecido como professor de direito penal militar e processo penal militar, quando então montei meu próprio curso preparatório, que durante 7 anos foi o curso campeão de aprovações no CFO da PM de Minas. Na Polícia Civil, quando passei no concurso, eu fui designado para trabalhar no extremo norte de Minas. Então, trabalhei na comarca de Monte Azul, era o delegado responsável pela comarca, respondia por Mato Verde. Depois consegui uma transferência para Janaúba, depois eu vim descendo, Curvelo, e voltei para Belo Horizonte, onde minha esposa está. E aqui a gente vai seguindo a vida. Interessante, bacana. E esse trabalho do senhor, essa experiência que o senhor tem na segurança pública, me fala o que o senhor tem visto da atualidade. O senhor já tem anos que está nessa parte de segurança pública, e até mesmo, vou fazer uma pergunta interessante para o senhor, que é a seguinte, o
Como é o entendimento das pessoas comuns sobre segurança pública? Qual que é a visão do senhor para as pessoas comuns sobre segurança pública? Olha, o Benfica, eu acho que as pessoas têm um entendimento de que nada está legal. Uhum. Mas esse entendimento, ele é ainda bem brando, soft, porque na verdade o cenário é muito pior do que as pessoas imaginam. Meu Deus do céu. Nós estamos num Não. momento, eu costumo chamar, muitas pessoas me perguntam sobre isso, e eu tenho um entendimento que é bem claro, bem sedimentado sobre isso. Nós estamos próximo ao que eu vou chamar de ponto de não retorno. Meu Deus. O que seria esse ponto de não retorno? Nós estamos num momento em que a criminalidade avança tanto sobre todos os aspectos, de todos os lados, seja com domínio territorial de facções, seja lavagem de capitais, seja de inserção de criminosos organizados na política, em empresas, etc., inclusive com braços internacionais, em que ou o Brasil toma uma iniciativa drástica, ou dá um remédio correto para esse paciente, ou chegaremos, infelizmente, nesse ponto que eu chamo de ponto de não retorno. Ainda é possível resolver esse problema, mas esse problema tem que ser resolvido com muita boa vontade política e com técnica. Eu costumo dizer que a segurança pública ideal é a segurança pública baseada em dados. E quando nós vamos aferir dados, a gente vê que os nossos números, por exemplo, de homicídio, são muito piores do que muitos países em guerra, como Rússia, Ucrânia, Israel, etc. Ou seja, estamos aqui acostumados ao caos, normalizando uma situação caótica que, infelizmente, foi normalizada pela sociedade. Agora, se você me perguntar, é possível alterarmos esse quadro? É perfeitamente possível, porque apesar da gravidade, como eu disse, nós ainda não chegamos, estamos próximo dele, mas não chegamos ainda no ponto de não retorno. Significa dizer, em outras palavras, é plenamente possível resolvermos esse problema para as futuras gerações. Não é algo simples, é algo complexo, Sim. não é algo de imediato, mas existem algumas medidas, como alterações legislativas específicas, que eu posso comentar, que já vão gerar um impacto imediato gigantesco, que vão colocar o Brasil no caminho certo da segurança pública. Eu costumo dizer o seguinte, o que falta ao brasileiro, às vezes, é identificar um projeto de nação, porque nós estamos num mundo muito polarizado, inclusive do Brasil. O que acontece no Brasil é apenas, então, somente um reflexo do que acontece em algumas democracias, mundo afora. O mundo polarizado. E o que acontece com o mundo polarizado? As pessoas perdem um pouco a capacidade de enxergar projetos concretos. Sim. Se eu te perguntar qual que é o projeto X ou Y, a maioria vai falar algo genérico. Construir uma sociedade livre e solidária. Lindo, mas eu quero saber projeto. Quanto vai custar? Quanto tempo vai ser entregue? Por que está sendo entregue? E por que vai acontecer uma melhoria real com esse projeto na vida das pessoas comuns? Então, se a gente pensa num país próspero, num país em que a gente tem orgulho de criar os nossos filhos, que não é o caso hoje no Brasil, a primeira notícia que a gente tem é que o Brasil é um país totalmente inseguro para se viver. Sim, verdade. Eu costumo dizer que em qualquer ambiente inseguro, nada vai prosperar. O que significa dizer, então, que primeiro nós temos uma prioridade, a resolução da segurança pública. Tratar a segurança pública como deve ser tratada, não com politicagem, não com ideologia. Uma segurança pública baseada em dados, com ações concretas que vão, sim, alterar a vida das pessoas, alterar a realidade. E como eu disse, ainda é possível. Muito bom, muito bom. O senhor falou sobre o que fazer. Quais seriam os passos ideais para que a gente possa ter uma sociedade, vamos lá, iniciar um processo de mudança? Porque quando você fala em mudança, dói em muita gente. Olha, você não vai fazer mais assim, nós precisamos de mudança. E o que o senhor falou interessante é o seguinte, eu posso mostrar um projeto, igual o senhor falou, um social geral, né, para todo mundo, mas isso vai custar quanto e como que eu vou manter isso, né? Quanto tempo se sustenta? Isso, às vezes, na nossa sociedade atual, as pessoas não têm esse clique para saber, não, eu quero um projeto que seja assim, idealização é uma coisa, utopia, né? Mas como que ele funciona? Qual que é o processo? Qual que é o projeto? Qual que é o desenvolvimento? E hoje, o que o senhor acha que deveria ser feito para que nós tivéssemos pelo menos o primeiro passo para a mudança? Bom, eu tenho algumas ideias, inclusive alguns são projetos. É preciso ter coragem para conversar com todos os lados políticos para uma alteração legislativa em massa, uma espécie de, abre aspas, pacote anticrime 2. Esse pacote anticrime, ele vai trazer uma alteração na Constituição da República, alterando determinados dispositivos, como, por exemplo, a criação de uma receita
de 200 bilhões de reais ao governo federal, ano por ano, se alterarmos rubricas de investimentos obrigatórios, como, por exemplo, isenções fiscais tributárias para bets. Isso não tem necessidade, razão de ser nenhuma, e outras isenções fiscais que não há um retorno concreto para a sociedade. Com a mudança constitucional de algumas rubricas de investimentos obrigatórios, a gente cria um caixa específico, além do previsto, para o governo federal. E aí o governo federal teria que se comprometer que utilizaria 100% desse caixa numa primeira missão, qual seja, com 200 bilhões, ele vai construir 200 novas penitenciárias de segurança máxima. Por quê? Só para que os senhores tenham uma ideia, o pessoal da audiência, nós temos hoje no Brasil 350 mil mandados de prisão em aberto. 350 mil mandados em aberto, sendo que o próprio sistema prisional atual já estabelece, já trabalha com um déficit de 200 mil vagas. Então eu tenho no mínimo 550 mil vagas a serem criadas para tratar do cenário atual, fora o que está chegando. Então veja, nós temos um problema gravíssimo, que é um problema que quase ninguém aborda, porque ele é espinhoso, que é o problema da execução penal. Então, primeiro, com essa alteração de rubrica constitucional, o que nós vamos fazer? Colocar dinheiro, caixa real, de 200 bi por ano, na média, ao governo federal, seja ele de que bandeira for, quem é que estiver lá tem que resolver. Porque eu costumo dizer o seguinte, problema não tem lado, não tem cor, tem solução. Então, precisa ter coragem para dizer isso. Eu fico vendo políticos de todos os lados, um lado só acha que um lado está certo e o outro também, e ninguém apresenta algo concreto para a nação. É o soco no ar, né? Fica dando soco no ar o tempo inteiro. Perfeitamente. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, 200 bi, ele constrói no primeiro ano 200 penitenciários. A gente vai alterar a Constituição também para quê? Para obrigar o preso a trabalhar. Ótimo. A ideia é que nenhum preso tenha benefício da execução penal, inclusive. Daqui a pouco eu falo sobre a lei de execução penal. Mas o preso trabalhando, a gente vai levar frentes de trabalho específicas para essas penitenciárias. Que frente de trabalho, por exemplo? Nada do que acontece hoje. Por exemplo, o preso está costurando bola hoje. Não tem sentido nenhum costurar bola. O que ele vai fazer? Por exemplo, ele vai construir, confeccionar cadeiras e carteiras de escolas populares, Excelente. de escolas municipais, estaduais. Ele vai confeccionar uniformes escolares para pessoas que não têm condições. Ele vai ajudar na produção de alimentos para pessoas que ainda passam por uma insegurança alimentar. Ele vai trabalhar, dependendo da localização da penitenciária, vai aprender a soldar casco de navio para as futuras fragatas Tamandaré. Excelente. Ele vai aprender a fazer algo importante para a pátria. E não vai ganhar por isso. Vai ser uma obrigação dele trabalhar para estar ali, dentro daquele sistema prisional. Então, além dele pagar a pena específica do crime que ele praticou, ele vai trabalhar para custear a sua estadia ali e ele vai também, além disso, com esse trabalho específico, tudo com o objetivo delineado, construir, ajudar a construir uma sociedade melhor, um país que tem um projeto. Seja na educação, seja na defesa nacional, seja na segurança pública. Então ele pode, por exemplo, confeccionar o uniforme das Forças Armadas, ele pode confeccionar coturno das Forças Armadas, dos bombeiros civis, por exemplo. Né? Enfim, uma série de utilidades nós teríamos com uma grande massa de trabalho. Veja, nós temos hoje, então, 200 mil vagas com a atual sistemática sendo necessárias ser criadas de imediato. O que significa dizer? Significa dizer que os indivíduos que estão em regime semiaberto e aberto, 200 mil eram para estar no fechado. Mas progrediram de regime, por exemplo, o semiaberto, em razão da não utilização, da não estrutura do estado atual, da existência de um sistema semiaberto, ele ganhou direito a ir para o aberto, recebeu uma tornozeleira eletrônica e está aí ao arrepio da sociedade praticando uma inúmera série de crimes novamente. Esse indivíduo era para estar recluso. Sim. Então, assim, no primeiro momento, o que a gente defende? A gente defende a alteração da Constituição para permitir a obrigação ao preso trabalhar. Segundo momento, essa alteração constitucional que vai permitir ao governo a criação de uma receita para a construção de 200 penitenciárias de imediato. Em um ano dá para fazer isso. Você pode também, por exemplo, ter auxílio da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada ela pode ajudar nessa construção, reduzindo o custo de construção ou até duplicando o número de penitenciárias. Muitos vão dizer, mas a prioridade é a escola? Não, a prioridade agora é penitenciária. E hoje em dia, dificilmente um político tem coragem de dizer isso. Primeiro nós precisamos arrumar a casa. Primeiro precisamos botar ordem, lei e ordem na casa. Sim.
como eu repito sempre, eu gosto de dizer e dar ênfase, em um local inseguro nada vai florescer, Verdade. nada vai prosperar. É verdade. Então eu tenho que ter a tranquilidade de vir trabalhar, de vir aqui no podcast e saber que meu filho está na escola com tranquilidade, que minha esposa está com o celular na padaria e não vai ter nenhum tipo de problema. Então, ou seja, isso nós não temos essa segurança hoje no Brasil. Nós estamos vivendo um momento de caos, inclusive em Belo Horizonte. Além dessa alteração constitucional, qual é o entendimento? Nós vamos alterar a pena de vários delitos do Código Penal. Então, por exemplo, um indivíduo que toma a liberdade de pegar uma arma de fogo, entrar aqui nessa sala, apontar a arma para qualquer um de nós aqui e decidir sobre a nossa vida, se a gente não entregar um celular, por exemplo, quer dizer, o que esse indivíduo tem que receber? Tem que receber uma pena interessante do Estado. Sim. Então ele tem que ficar 30 anos sem progressão de regime, pelo menos. Se ele tiver como comparsa, 40 anos. De modo que ele tem que ser desestimulado à prática do delito. Concordo. Tem um estudo americano que diz que de que maneira o indivíduo decide se ele vai ou não praticar um crime. É simples, ele faz uma análise que todo ser humano faz para qualquer ato da vida. Uma análise de custo-benefício. Significa dizer o seguinte, ele olha, bom, se eu praticar esse delito, qual a chance que eu tenho de ser preso? Qual a chance que eu tenho de ser preso e processado? Qual a chance de ser preso, processado, condenado? Qual a chance de ser preso, processado, condenado e cumprir a execução penal? E cumprindo a execução penal, qual a chance, qual o tempo eu tenho de ficar no regime fechado? Quer dizer, pensa a quantidade de benefício e estímulo que o Estado dá, Sim. em razão da sua leniência legislativa, ao indivíduo para praticar crime. Então a ideia é você virar o jogo. Então nós já alteramos a Constituição, já alteramos o Código Penal em várias penas, alteramos a Lei de Execução Penal. Por quê? É preciso se acabar com os benefícios da execução penal, como visita íntima, saidinha temporária, Concordo. progressão de regime, de modo que o indivíduo cumpriu, que foi condenado a 15 anos de reclusão, ele vai ficar os 15 anos sem sair trabalhando. Porque, veja, se ele não sai em 3 anos, ele não volta para cometer o crime. Ah, mas o direito penal, vão questionar alguns, ele precisa também trabalhar com o viés da ressocialização. Este é um grande equívoco, na minha opinião, de vários juristas, porque a primeira missão do direito penal é a neutralização do indivíduo. É que ele pague pelo crime que ele cometeu, Sim. retirá-lo de circulação. Se der, a gente pensa na segunda etapa de um conceito de finalidade de pena, Sim. que seria a ressocialização. Mas, por enquanto, nós não estamos conseguindo cumprir a primeira fase, que é tirar de circulação, que é que ele expie sua culpa no cárcere. É preciso colocar ordem no Brasil. E, infelizmente, a gente não vê isso. Então, a gente alterou o Código Penal, a Lei de Execução Penal. A gente vai alterar o Código de Processo Penal. E aí é muito interessante. Por quê? Porque o indivíduo que é faccionado, pertence a organizações criminosas, e o indivíduo que está com fuzil, como aconteceu recentemente em Santa Luzia, como a gente vê no Rio de Janeiro, em larga escala, como em vários aglomerados, favelas e comunidades, os indivíduos têm fuzis, armas de alta energia. Esses indivíduos, simplesmente, a gente parte de um pressuposto. Eles romperam o contrato social. Contrato social de Rousseau. Ou seja, se eles romperam o contrato social filosófico, eles podem e devem ser tratados de forma diferente. E que de forma diferente é essa? Nós precisamos pensar na aplicação de uma teoria alemã, do Günther Jacobs, chamado Direito Penal do Inimigo. Essa teoria trata esses indivíduos como indivíduos diferentes, ou abre aspas, não indivíduos ou não pessoas, por uma razão simples. Eles escolheram romper ou violar o contrato social. Então essa história de que eu sou faccionado, não tem essa história mais. Ele vai ser desestimulado ao extremo. Ah, você está falando de que? De pena do inimigo é pena de morte? Não, não falei ainda. A gente pode até discutir sobre prisão perpétua, pena de morte, são outros temas. Mas eu estou dizendo o seguinte, ele vai ter restrição de direitos fundamentais, garantias fundamentais, uma celeridade absurda no processo penal, com uma resposta imediata e com uma pena muito mais drástica do que aquele que, por exemplo, praticou o mesmo delito, mas que não é faccionado, que não tem um apoio de uma organização criminosa. De modo que, dessa maneira, a gente começa a colocar ordem na casa. Repito, é preciso coragem. Por quê? Porque mudanças pontuais, Benfica, e aí, para quem está nos assistindo, elas podem surtir um efeito intimidatório, público, imediato, mas na prática, no mundo real, para a vida real, que é aquela que nós vivemos, não tem efeito algum. Então não adianta eu aumentar especificamente a pena de um crime isoladamente, ou tratar de um tema específico no Congresso Nacional. Ou a gente faz um pacote legislativo completo alterando a Constituição da República e as leis que eu citei, ou nós vamos chegar no chamado ponto de não retorno. Para a gente encerrar, eu costumo comparar a segurança pública a um paciente terminal. E a política criminal no Brasil, Benfica, ela vem durante 20 anos entregando uma aspirina para esse paciente terminal. Obviamente, não deu certo. Me parece que até uma criança hoje sabe que nós vivemos
num estado de insegurança. Não deu certo. A política criminal no Brasil deu errado, totalmente errado, porque foi uma política baseada no desencarceramento, numa sofreguidão libertária absurda, jamais vista em país nenhum pelo mundo. Então você criou, por exemplo, durante esses 20 anos, penas alternativas, decisões do Supremo Tribunal Federal julgando como inconstitucional a ausência de progressão de regime para crimes hediondos, por exemplo, permitindo o tráfico de droga, progressão de regime. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, junto ao Congresso Nacional, numa leniência legislativa, em outras palavras, numa atuação legislativa completamente desproporcional ao que a necessidade da sociedade exige, em razão da quantidade de crimes e delitos, que nós chegamos a um ponto quase próximo ao ponto de não retorno. Costumo dizer o seguinte, por que eu disse no início, como você perguntou, o que a sociedade entende sobre a segurança pública? Como é que ela acha que está a sua segurança no dia a dia? Eu disse, olha, a sociedade tem a noção de que está ruim, mas isso é muito brando, porque está muito pior. Eu vou contar um dado aqui importante, que é para alertar não só a turminha, os seguidores aqui da Voz do Bombeiro, e compartilhem com quem vocês quiserem, porque esse é um dado alarmante. No plantão de trabalho, qual é a regra? O policial militar atua na rua, faz a detenção do criminoso, apresenta para a autoridade policial, delegado de polícia, que vai analisar se o indivíduo realmente praticou aquele crime, se a prisão foi feita de maneira legal, se o crime é aquele em que o delegado tem que arbitrar fiança, qual o procedimento de fiança, etc. O que eu faço? Todos os indivíduos são conduzidos para mim. Eu observo, eu puxo a chamada folha de antecedentes criminais, a FAQ, a famosa FAQ. E qual é a regra, senhores? É assustadora. A regra, e não a exceção, portanto a regra, é que os indivíduos conduzidos à polícia têm, na média, 20 a 30 páginas de maus antecedentes. 20 a 30 páginas de maus antecedentes. Sendo que em cada página nós temos 3, 4 delitos. Então eu estou falando de regra de indivíduos que praticaram 90 delitos, 80 delitos. Quer dizer, esse indivíduo era para estar solto? Não. Me parece que a conclusão é muito simples. Obviamente não. E nós temos que mexer também. A audiência de custódia, o indivíduo é preso. 40% daqueles que voltam praticam novos delitos. A gente tem o caso, por exemplo, de um Belo Horizontino, recentemente, em São Paulo, que ele estava às 6 da manhã, não sei se no Itaim Bibi ou no Ibirapuera, assim, não me recordo exatamente o local, especificamente São Paulo, ele recebeu um disparo na nuca. Estava em cima de uma bicicleta, faleceu instantaneamente, porque o indivíduo estava ali para roubar o celular. Passaram 2 indivíduos numa moto, esses indivíduos atiraram a esmo. Ele estava olhando o celular, cabeça baixa, em cima de uma bicicleta, 6 da manhã em São Paulo, no final de semana. E o que aconteceu? A Polícia Civil de São Paulo iniciou a investigação, conseguiu localizar o celular, prendeu a mulher que estava com o celular. Esta mulher tinha determinado, inclusive, o quanto valia um iPhone. Desculpa falar, mas especialmente a marca, né? Mas era isso. Então tinha um valor para cada iPhone 12, 14, 16, valia um preço no mercado. Esses indivíduos mataram esse ciclista por conta de um celular. E aí a Polícia Civil, o que ela fez? Ela fez uma análise de vida pregressa da mulher que foi detida com o celular, presa em flagrante, inclusive. Depois foi preso o indivíduo que estava pilotando a moto e também já, salvo engano, está preso ou está sendo procurado o indivíduo que efetuou o disparo. Mas já tem, no mínimo, nesse momento, a identificação dele. E o que acontece, senhores, nesses casos? O que os senhores adivinham? Os senhores acham que foi a primeira vez que os 3 passaram no sistema policial e prisional? Não, com certeza não. Com certeza a gente tem, nos 3 casos, problemas desde a adolescência. Então, eram indivíduos que praticaram atos graves, atos infracionais análogos a crime, e logo depois, com condenações por roubo. Então, você tem, por exemplo, um indivíduo lá, um deles, agora eu não me recordo se o que atirou ou se o que estava pilotando a moto. Ele tem uma condenação de 7 anos e 9 meses, ou 11 meses, por roubo. 7 anos e 11 meses. 2 anos depois já estava na rua. E praticou outro roubo. Foi preso e, pasmem os senhores, voltou para a rua, tanto é que participou do homicídio, do latrocínio, melhor dizendo, desse indivíduo que estava na bicicleta. Então perceba, se lá atrás, com o primeiro ato criminoso, esse indivíduo tivesse preso e cumprindo pena, esse indivíduo estaria vivo, a vítima estaria viva. Ou seja, o grande problema no Brasil, ressocialização e execução penal,
A gente pode continuar aqui falando muita coisa sobre, Sim. sobre a temática. É uma coisa que o senhor falou aí interessante, o peso que vou falar o bandido mesmo, o bandido faz sobre qual será o prejuízo que ele tomar. Ele vai decidir. Por que não? Coloca a mão para trás, deita no chão, mas já matou alguém. O jovem adolescente já não deveria estar sabendo isso dentro da escola. Eu vi ontem uma discussão falando sobre as escolas cívico-militares, e um dos motivos é porque o jovem adolescente ele acha que a vida não tem freio, não tem regra. Meu pai é bobo, eu sei o que eu tô fazendo e deixa rodar, e problema é da sociedade. O professor tá cansado de tentar resolver a educação e deixa rodar também, e ele vai pra rua sem saber nem o mínimo do impacto, porque às vezes a pessoa vai lá, comete o crime, ele faz uma pesquisa mental ou na internet, ele acha que é pouco. Só que na hora que vai começando os acréscimos, né, vai crescer isso, vai crescer aquilo, não sei o que e tal, ele começa a ficar desesperado. Mas parece que nem assim o bandido toma a noção. E isso é o que acaba que vocês têm que acabar lidando também dentro Por exemplo, dos processos. esse é um tema ligado, inclusive, à minoridade penal, né? Sim. Então, ou seja, muita gente pergunta, doutor Ladeira, o senhor é a favor da redução da minoridade penal ou maioridade penal? Bom, eu sou a favor, mas tem que se dizer para a sociedade que esta decisão, esta ação de redução da maioridade penal, sozinha, isoladamente, não vai resolver o problema. Não resolve. Como eu disse, é um pacote de medidas que vai alterar a Constituição da República em vários pontos, Código Penal, Processo Penal, o próprio ECA, inclusive, ou seja, mas que tem que se reduzir, não há dúvidas de que tem que se reduzir. Para quantos anos? 14, 15, 16? A gente pode sentar e discutir, mas que tem que ser reduzido, tem. E assim, você comentou, né? Qual a solução? Além dessa alteração legislativa, que é um braço da solução, a gente tem outro pilar da solução. Primeiro, as carreiras policiais. A gente vê que os policiais hoje lutam contra criminosos, vamos assim dizer, Sim. lutam de maneira figurativa, obviamente, e também contra políticos. O que a gente vê, em regra, é um desestímulo absoluto do indivíduo entrar, ingressar e continuar nos serviços policiais no Brasil. Porque todos os direitos foram sendo desidratados ao longo do tempo. Exemplo específico de Minas Gerais. Uma situação, um cenário vergonhoso, absurdo com o que fazem com os policiais mineiros, que é tema para outro podcast, mas, ou seja, nós precisamos entender o seguinte, quem que vai fazer esse trabalho? É a polícia, são seres humanos, ou você dá estrutura jurídica, remuneratória adequada e estrutura física, com cursos, técnicas, equipamentos adequados, ou esqueça. Então são dois braços, primeiro braço, o legislativo, como eu disse, né, junto com o administrativo de construção das penitenciárias. De outro lado, reestruturação das carreiras policiais no Brasil todo. Você pode discutir diversas questões de direito, aposentadoria, por exemplo, quinquênios, você pode estrutura, material, o número de policiais, a realização de concursos públicos, a continuidade dos treinamentos, enfim, uma série de fatores. E dentro da atividade policial, aí eu destaco uma em especial para que a gente realmente tenha êxito nessa missão, que será uma missão árdua, mas possível. A investigação de lavagem de dinheiro. Você tem, por exemplo, já mapeado que o Porto de Santos é o segundo porto da América em termos de exportação de cocaína. A exportação de drogas. Então, o que acontece? Está mapeado. E quem comanda o Porto de Santos? Uma organização criminosa. Você tem vários locais específicos em que você tem, em tese, a entrada no território nacional de armas de longo alcance, de armas de alta energia, que chegam até o Rio de Janeiro, que está do outro lado da história, do mapa. Então, de que maneira a gente vai fazer isso? Investigação não só tradicional, mas a de lavagem de dinheiro, capitais. A gente vai chegar em políticos, em empresários, abre aspas, empresários, em pessoas de poder, e a partir desta ação, a gente começa a bloquear os ativos financeiros, transferir para o Estado esses recursos, Excelente. Reutilizar na própria instituição policial os frutos dessa investigação, que são os recursos oriundos do crime, enfim, uma série de medidas policiais. Para fechar, a gente tem hoje, em alguns locais, o chamado domínio territorial. É importante a gente dizer isso também. Ou seja, em organizações criminosas, eles colocam barricadas, estabelecem lei do silêncio, determinam ações, impedem pessoas de circular. Vamos dar um exemplo concreto no Rio de Janeiro. O que a gente tem no Rio de Janeiro?
A gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por um ministro, uma decisão monocrática, Canetada. que impediu a polícia civil e militar de fazer operações com helicóptero, a informar outros órgãos antes de iniciar uma operação policial. Que bonito, hein? Um risco lindo de vazamento de operação de Sim. informação de inteligência. Obviamente, isso na prática isso é inviável. Então perceba, nesse momento nós tínhamos no Rio de Janeiro, conversei com um policial da CORE do Rio de Janeiro, 5% das favelas da cidade do Rio com barricadas. Sabe o que são as barricadas? São aquelas construções de ferro e aço que eles colocam na porta, na entrada das favelas. Só que essa construção ela não impede só o caveirão de subir, ela impede o SAMU de entrar. Então se tem uma senhora passando mal lá em cima, Eles não querem nem saber. ela infelizmente vai vir a óbito. Por quê? Porque o SAMU não vai conseguir socorrer, o Uber não entra, porque o serviço de entrega é totalmente controlado, um dos serviços dessas facções criminosas, né? GatoNet, etc e tal. Inclusive o serviço lá de mototáxi, táxi, Uber, totalmente controlado por eles. Então o que tem que ser feito? Depois dessa decisão judicial, só para concluir o raciocínio, nós estamos hoje com cerca de 80% das favelas já cercadas com essa divisória logo no início. Quer dizer, de 5% para 80%, me parece que a decisão foi um absurdo. A prática policial demonstra isso. Ou seja, a gente está perdendo policiais para retirar barricadas, para ingressar em uma operação policial naquela localidade. Então vejam, são muitas questões a serem tratadas. Sim. E como é que vamos tirar as facções de lá? Bom, a gente pode tentar com as polícias? Pode. O ideal seria decretar, o presidente da República decreta estado de defesa, forças armadas vão cercar o território, a polícia entra para fazer o trabalho. Né? Vamos vasculhar casa a casa. Ah, professor, então, delegado, vai ter um mandado de busca e apreensão coletiva? Vai ter que ter. Precisa. Nós temos que procurar droga e arma. Os organizações criminosas estão trabalhando com granada, com drone. É uma outra perspectiva. E as outras pessoas começarem a ver isso, Ladeiro, só tem ciência disso. Outros estados, outras cidades vão começar a falar assim, se lá pode, aqui pode, nós vamos fazer também. Eles podem sair de lá, vir para cá e instaurar a teoria do caos total em cima de uma nação, né? Do jeito que nós estamos, o senhor está falando aí da situação que pra gente é crítica, por trás é muito pior, nós estamos à beira do colapso mesmo. E a gente começa a observar como que isso atrasa outros pontos para nós também, né? Vamos falar assim, segurança pública. Hoje nós queremos uma integração, né? Um trabalho mais profissional do bombeiro civil. Como que a gente consegue romper tudo isso? Porque na hora de uma necessidade, uma catástrofe, de um problema, chama o bombeiro civil, não pela sociedade. Nós vamos como voluntários, como já fomos, né? Então parece que, com mais o problema tá lá, parece que eles vão jogando a gente para trás do problema ainda, né? Porque não conseguem resolver um, acumula outro e fica essa bola de neve, esse problemão que o Brasil não consegue gerir. Como que o senhor tem visto isso aí também? Bom, falar dos bombeiros civis, eu até me emociono para falar dos bombeiros civis. Por quê? É preciso contar, preciso deixar registrado para todos que estão aqui assistindo. Recentemente, né, eu já comentei, eu sou natural de Ubá, nascido e criado na cidade, então eu tenho familiares, eu tenho vínculos de amigos, etc. História de infância, adolescência e início da juventude está lá. E recentemente tivemos um episódio catastrófico, com um alto volume de chuvas e água na cidade, que destruiu a cidade de forma literal. Foram 41 pontes, para que você tenha ideia, que foram destruídas ou inutilizadas na cidade. Um cenário de guerra total, né, doutor? Cenário de guerra total. E quando aconteceu isso, ao ver, logo no início, no final da madrugada, eu estava acordando, no grupo de família, vi as imagens, me assustei bastante, porque nunca tinha visto nada parecido. Meu pai, no áudio, que está com 78 anos, conversando com ele nunca, em 78 anos ele está na cidade, nunca tinha visto nada nem parecido, tanto é que foi a pior enchente da história do município, da cidade, e eu pensei, de que maneira eu vou ajudar, né? Eu, como delegado de polícia, atuo nos inquéritos policiais, nos autos de prisão em flagrante. Fazendo isso, eu não vou conseguir ajudar. Então, de modo que eu liguei para um amigo que me indicou aqui os bombeiros civis. E passou o seu contato, nós fizemos contato e marcamos uma reunião inicial, né? E ao chegar aqui nesse local, e fui muito bem recebido aqui pelo André Benfica, eles já estavam sabendo do caos que estava o bar. A gente sentou e conversou de que maneira nós poderíamos enviar para o bar profissionais do bombeiro civil para ajudar no resgate de pessoas, dos comerciantes, na limpeza da cidade, levar manutenção, água, mantimento para as pessoas ilhadas, enfim, ajuda humanitária de todas as ordens.
Além da possibilidade de ajudar se tivesse um incêndio, uma inundação em um local específico, um socorro, né, de crianças e idosos, enfim, ajuda humanitária de todas as ordens. Quando então o André Benfica me informou, não, nós temos sim condições de ajudar. Perguntei para ele, como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês são remunerados? Não são remunerados? Vocês ficam em algum local? O bombeiro militar dá o apoio? Como é que é na prática? Porque eu nunca tinha parado para pensar. Eu sabia da existência, mas eu não tinha parado para pensar os detalhes da profissão. Sim. Quando então você me contou que vocês atenderam, né, a época do problema que tivemos lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Sim. vocês atenderam também Mariana, problema de Mariana, das barragens, né, e Brumadinho. E que nesses locais não houve uma estrutura de proteção e segurança mínima aos profissionais que foram lá se dedicar. Então, não tinha transporte, alimentação, água, local para dormir, para tomar um banho, para usar um banheiro, etc. Uma estrutura mínima para que eles trabalhassem, pudessem entregar o seu dom ajudando as pessoas. Isso me assustou muito. Eu não imaginava que as pessoas pudessem largar tudo, abandonar suas famílias, seus lares, sem receber, sem uma estrutura jurídica e um suporte estrutural mínimo para atender os necessitados. Então eu disse ao Benfica, Benfica, eu não sei como eu vou ajudar, mas eu sei que eu vou ajudar. Quantos bombeiros civis você consegue mandar para o bar? No final das contas, foram 55 bombeiros entre o bar e Juiz de Fora, no apoio, não é isso? É o número? Isso mesmo. E eu saí daqui, após apertar a mão do André Benfica, rezando e pedindo a Deus, porque eu disse que eu ajudaria na logística completa, mas eu não tinha a menor condição pessoal financeira, obviamente, fazer isso para tanta gente, e segundo, estrutural, como é que eu ia providenciar isso? Quando então me lembrei, né, de amigos na cidade, e chegamos então às paróquias da cidade. Foi, isso mesmo. E aí os padres me receberam muito bem, e se prontificaram a receber os bombeiros civis nas paróquias Jubá, com alimentação, café da manhã, almoço e jantar, um local, uma cama quentinha para dormir, um banho quentinho, um local para usar um banheiro, um local decente de estrutura para que eles pudessem ter a tranquilidade de exercer o seu mistério. E ainda assim sem receber para isso. Então o mínimo que nós podíamos fazer em Ubá era fornecer a logística de transporte, alimentação e um local decente para ficar seguro. Até para que as famílias também ficassem tranquilas em relação a isso. E as coisas começaram a acontecer. Depois que as paróquias abriram as portas para os bombeiros civis, eu recebi ligação da maçonaria, da loja maçônica de Ubá, recebi ligação de empresários. Chegamos então no prefeito de Rio Branco, a Secretaria de Transporte do município vizinho forneceu transporte com motorista, a empresa de ônibus de Ubá também se prontificou a ceder algumas vagas no transporte Ubá-Belo Horizonte, enfim. Nós conseguimos movimentar muita gente boa, de bom coração, para que os bombeiros que lá tivessem um mínimo de amparo, que assim, é o mínimo que a gente pode pensar, e graças a Deus, eu disse, né, como é que eu vou conseguir sair rezando? E Deus, ele não abriu portas, ele foi abrindo avenidas para a gente. Foi mesmo. Até culminar com 7 toneladas de alimento em Uberlândia, conseguimos inclusive a carreta, né, para poder levar para o bar. Então foi assim, no geral, um trabalho muito legal, que culminou depois com aquela audiência pública aqui em Belo Horizonte. Sim, esse foi um marco, né, do trabalho do Bombeiro Civil aqui da região. Muitos pensam assim, foi marketing político. Foi não, gente, foi não. Nós levantamos para ajudar pessoas, né, e foi tudo muito conectado. Isso aí foi uma coisa assim de Deus mesmo, porque da mesma forma que aconteceu com Ladeira, aconteceu comigo na minha casa, eu acordei, vi as notícias, comecei a conversar, eu tenho amigos lá na cidade de Ubá. Grande abraço aí, meu amigo Igor, Adriana, a esposa dele, a Liz. Abraço pra você, Liz. São pessoas, é uma família maravilhosa. Conheci outras pessoas como o Lucas, a Mônica, várias pessoas que se prontificaram a ajudar, e nós fomos trabalhando e graças a Deus deu um resultado muito positivo, o que alçou aí ao Bombeiro Civil mostrar o trabalho, mostrar a dedicação, a organização. E nós fizemos um trabalho logístico aqui sensacional. E foi puxado aí a audiência pública através do nosso amigo Cleiton Xavier, que virou um amigo em comum, né, que o Cleiton passou seu contato, passou meu contato para o senhor, passou do senhor para mim, fez essa ponte e nós conseguimos fazer um trabalho dedicado. E isso está sendo importante para nós, porque, igual o senhor falou do Senado da Segurança Pública, existe esse Senado da Segurança Pública e existe o Bombeiro Civil lutando, né, porque a lei federal fala Bombeiro Civil, a lei estadual, brigadista profissional.
Ah, André, vocês estão brigando por causa do nome? Não, não é por nome, é por causa do direito trabalhista também. Porque hoje um brigadista profissional, ele atende um evento, ele não tem o mesmo respaldo legal que tem o bombeiro, o brigadista profissional, que é bombeiro civil, de um shopping. E trabalha a mesma dedicação, o mesmo trabalho, o mesmo empenho, e nós simplesmente não somos vistos. A segurança pública no Brasil, ela está crescendo, ramificando, né? O senhor sabe disso, mas ela não está se estruturando. Isso aí eu tenho acompanhado. E o senhor viu o que aconteceu com o Bombeiro Civil. Estamos aí nessa briga daqui, dali, puxa daqui, puxa dali, e simplesmente tem pessoas sentadas. Já está estruturado. Já está feito. E não é verdade. Não está feito. Eu vou falar diretamente com o senhor, eu acho que eu não falei isso ainda com o senhor. Após aquela audiência pública, a fiscalização bateu na minha porta, foi o primeiro lugar que eles bateram. Encontraram alguma coisa errada aqui? Não. Os lugares que estão com situações erradas foram fiscalizados? Não. A segurança pública está tentando resolver? Duvido muito. Eu vou ser bem crítico quanto a isso. André, nós não temos que mostrar para você o que nós estamos fazendo. Para mim, não. Tem uma sociedade aí fora que carece do empenho, da dedicação, e existem profissionais que estão dedicando todos os dias para atender a sociedade. Isso aí a gente tem que deixar evidente. E o que o senhor achou da atuação? Foi uma atuação que gerou algum despertar no senhor e na população que o senhor conhece lá, o bar, com seus amigos em torno? Como eu disse assim há pouco, a atuação dos bombeiros civis em Ubá me emociona, porque inclusive localizaram o corpo de um ubaense que estava lutando ali para ajudar algumas pessoas no momento do caos. Felizmente, o corpo foi localizado quase 15 quilômetros do local e foi a equipe Bravo, não é verdade? Que nós conseguimos enviar, que localizou, a Bravo, a equipe Bravo, que localizou o corpo do Lecão, né? É um ubaense, a gente sente muito e deixa aqui nossos sinceros sentimentos à família, junto com todos aqueles que, infelizmente, perderam suas vidas ali naquela tragédia, também em Juiz de Fora. A atuação do bombeiro, para além da emoção, né, porque eu vi de perto, eu acompanhei de perto, a gente tem hoje uma cidade completamente agradecida com o bombeiro civil. E completamente cônscia, ou seja, ciente da importância dos bombeiros civis. Na audiência pública que nós tivemos, porque logo após a atuação dos bombeiros civis, o vereador Cleiton Xavier, muito sabiamente, a quem eu quero aqui render homenagens nesse momento, convoca uma audiência pública em Belo Horizonte, na Câmara Municipal, em que nós fomos convidados para a audiência pública. Sentamos na mesa de honra, a presença maciça de bombeiros civis. Foi muito interessante, porque discutimos detalhes da Operação Ubá, da situação dos bombeiros civis, e o que eu levantei quando me deram oportunidade de falar? A ausência absurda, eu vou dizer abjeta, completamente sem estrutura jurídica, sem uma estrutura legislativa que dê a esses profissionais mínimas garantias. Nós não estamos falando de privilégios, muito longe disso. Os bombeiros civis do Brasil, isso não é uma realidade só aqui em Minas, não tem nenhuma garantia jurídica em sua atuação. E é óbvio que isso tem que mudar. Isso é preciso mudar. A Lei 11.901, a lei federal, que trata dos bombeiros civis, é absolutamente, vou ser legal aqui, tá? Tímida. Absolutamente tímida no que concerne a conceituação, natureza jurídica, infraestrutura, direitos e garantias e prerrogativas dos bombeiros civis. Não há nada definido. Foi uma lei, na verdade, somente para citar a existência dos bombeiros civis. Apenas cita a existência. Criou o filho e abandonou. Cria-se o filho e abandona-se o filho. Isso tem que mudar. De que maneira a gente pode mudar um contexto desse? Primeiro, como o próprio nome diz aqui, né, do podcast, a classe dos bombeiros precisa ser vista. Quem não é visto não é lembrado, não é verdade, Benfica? Ou seja, dá voz a todos os 20 mil bombeiros civis aqui de Minas Gerais e os centenas de milhares que estão espalhados no Brasil. Dá uma voz legítima. É preciso se falar mais de defesa civil e de bombeiro civil no Brasil. E 2, a alteração legislativa. Não é crível que, agora, 2026, com tantas atuações positivas dos bombeiros civis, citamos aqui o caso de Porto Alegre, o caso de Brumadinho, Mariana, o caso, inclusive, de Ubá, na minha cidade, terra natal. Quer dizer, com tantas atuações positivas, com tantas ações de defesa humanitária, de ação humanitária, louváveis, que nós não tenhamos o olhar
para essa classe. Então a gente precisa pensar, sim, numa alteração legislativa que venha, primeiro, a estabelecer direitos, prerrogativas, inclusive na questão de remuneração, na questão de aposentadoria, pensar em algo específico para que essa classe tenha tranquilidade para exercer o seu trabalho. De que maneira eles vão estar vinculados ao bombeiro militar, de que maneira eles vão estar vinculados aos municípios, quem aciona, quem tem a ordem de acionar, cadeia de comando, direitos e prerrogativos específicos, a aposentadoria, enfim, remuneração. Como é que nós vamos pensar isso? É preciso ser alterado e ser inserido numa lei de âmbito nacional para que aí sim os bombeiros civis tenham respaldo jurídico para trabalhar. Sim, sim, exatamente. E uma coisa que nós temos hoje é o seguinte, temos a Lei 11.901, que é tímida, isso é uma realidade, e pela timidez dessa lei, os estados começaram a legislar em cima do Bombeiro Civil. Hoje, no estado de Minas Gerais, né, nós temos a Lei 22.839, que ela estabelece sobre o que os trabalhadores, ali, vamos falar, voluntários, profissionais, instituições, elas devem ser credenciados ao Corpo de Bombeiros. Mas temos uma portaria, que é 54, e também estabelece, além do credenciamento, o nome da profissão. Bombeiro Civil em Minas Gerais é brigadista profissional, o que desqualifica em número, gênero e grau. Porque, por exemplo, a lei estabelece X horas de aula, né, 200 horas. Na portaria 54, isso cai para 168 horas. Isso traz um buraco legal muito grande, porque já não é mais bombeiro, né, pela federação. É brigadista profissional. Como brigadista profissional, diminui a carga horária e na hora de oferecer para o mercado de trabalho, qual que é a qualidade desse profissional? Como que nós estamos trabalhando profissionalmente? E por que o Estado está legislando em cima de uma lei federal? Tem algo errado sobre isso. Ah, André, mas você é a favor de... Eu faço o seguinte, para mim tem que fazer fiscalização, tem que ter a gestão, tudo bem. Mas por que não se mantém hoje o bombeiro civil? Esses tipos de situações, e hoje nós lutamos também para ter uma representatividade. Nós não temos alguém que representa o bombeiro civil em esferas federais, estaduais e muito pouco municipais. Nós temos um buraco nisso aí que nós precisamos preencher ele, sabe? E hoje eu só perguntar para o senhor, o que o senhor acha que a segurança pública pode oferecer ao bombeiro civil na questão legal e de estruturação para o trabalho? Então, eu acho, na verdade, que a segurança pública, assim, sendo bem sincero, os órgãos de segurança pública vão fazer muito pouco, para não dizer vão fazer nada. Uhum. Por quê? Porque eles têm as suas missões constitucionais e legais e também não estão dando conta, a contento, de cumprir o seu mistério. De modo que a solução, no meu sentir, passa realmente primeiro pela alteração legislativa e não aguardar soluções casuísticas ou imediatas de corporações, de organismos do Estado, de corporações policiais ou do bombeiro militar, por exemplo. O efetivo das polícias, o efetivo do Estado não dá conta de cumprir o seu mistério. Mas, de outro lado, em razão também de ser um efetivo pequeno, abre-se a oportunidade da existência e operação dos bombeiros civis. Exatamente por isso, porque o Estado não dá conta de estar em todos os locais, Sim. em todos os momentos. É aí que o bombeiro civil entra. Sim. De modo que é preciso, primeiro, o reconhecimento legislativo. Você pontuou muito bem, Benfica. Não há uma representatividade específica em âmbito federal, estadual e poucos municipais. O bombeiro tem que pensar sobre isso. Concordo. Porque ao pensar sobre isso, aí sim, com a alteração da 11.901, começa por aí, a gente começa a desenhar uma nova estrutura de bombeiro civil, de modo que todos aqueles profissionais que participaram dos treinamentos, que se qualificaram, que trabalham, que prestaram apoio humanitário, saibam exatamente qual é o seu enquadramento jurídico diante da administração pública, se há um enquadramento jurídico diante de uma situação concreta, qual é a sua condição diante da sociedade enquanto bombeiro civil, em serviço, fora do serviço, ou seja, direitos e prerrogativas, enfim, uma sucessão de situações jurídicas que precisam ser enquadradas, estar presentes, descritas expressamente na Lei 11.901. Ou se altera a lei ou se faz uma nova lei completa, pensando na situação dos bombeiros civis, Benfica. Concordo. E o posicionamento também dos nossos profissionais, né? Porque hoje qualquer vento que dá, pessoas levam os bombeiros. Tivemos aí, semana passada, a prisão de um estelionatário
que estava se dizendo aí, não sei o que, das Forças Armadas, tenente das Forças Armadas, não sei o que, foi numa escola e queria levar as crianças aí para fazer um passeio, e a diretora foi mão nele e descobriu que ele já tinha defraudado dezenas de bombeiros civis aqui no estado de Minas Gerais, inclusive aqui em Belo Horizonte, que tinha sido pego aí e tal. Então, assim, entender que a política que é feita para a gestão pública, né, e incluindo esses profissionais, é uma política para melhoria, desenvolvimento e aprimoramento. É o que o senhor falou. Juridicamente, eu vou falar com o senhor, juridicamente, quem nos amparou para ir para o bar? Ninguém. Nós fomos pela boa vontade, pela necessidade que nós vimos, né? Sabemos que o bar, o contingente militar é pequeno, né? E tinha muito serviço, muito trabalho, muitas pessoas necessitadas de uma ajuda humanitária. Descemos, né? Mas não teve nenhum respaldo jurídico. Houve até um certo conflitozinho ali em alguns momentos ali. Algumas pessoas resolveram, alguns militares resolveram falar mal do Bombeiro Civil lá, e a população de Ubá, um grande abraço a todos de Ubá, que defendeu com força o Bombeiro Civil lá. Falou, negativo, vocês não vão falar deles não. Quem está trabalhando, quem lutou aqui foi eles. Não desmerecendo o trabalho dos militares. Fizeram um trabalho, colocaram o coração, suor, sangue e lágrimas para poder fazer o que eles podiam. Mas nós estávamos ali para ajudar. O senhor falou até interessante a respeito da população carcerária, né? O governador pegou a população carcerária lá e colocou na rua para trabalhar. Colocou até eles mesmos em risco, colocaram os caras descalços, sem preparo, sem estrutura para trabalhar. E o Bombeiro Civil da cidade e da região não foi convocado. Esse trabalho, né, a sociedade tem que entender que é um trabalho humanitário que precisa de ser valorizado, e o poder público precisa entender também. Nós temos uma atividade auxiliar, né, e que há pouco tempo também foi ventilada até uma possível integração de um grupo organizado que não tem o treinamento que o Bombeiro Civil tem, o curso, o trabalho para ser apoio da Defesa Civil. E foi onde que eu entrei. Acho que apareceu a figura Benfica, né? O André Benfica, foi nesse momento. Porque na hora que eu vi, falei assim, o quê? Não, não vai não. Eu entrei de ponta. Nada contra o grupo. Queria deixar bem claro que, apesar de eu ter sido bem incisivo, usei palavras pesadas, não tem nada contra o grupo. Eu tenho contra, né, um poder público que não reconhece profissionais que estão se dedicando. Né? Vamos pegar um exemplo. Onde estão os vigilantes? Poxa, os vigilantes estão sendo vistos, ouvidos, valorizados? O Bombeiro Civil tem sido visto? Valorizado? Não, nós estamos ventilados para o canto. Mas a hora que precisa, mas tem Bombeiro Civil. E quem defende a gente hoje? Nós não temos. Precisamos, bombeiros profissionais civis, despertem, acordem. O bombeiro hoje tem voz. Hoje aqui nós temos o canal A Voz do Bombeiro. Trouxe aqui o amigo Ladeira, porque ele chegou e falou assim, André, não, vou até usar palavras para fazer não tem condições. Como que você vai mandar pessoas sem receber um centavo? Isso é mentira. Eu falei, não, doutor. Nosso povo, ele é muito incisivo, honesto e luta por aquilo que ama. Pessoas saíram daqui nos prantos, entrando nos carros para poder descer. Pessoas voltaram de lá aos prantos. E teve pessoas que voltaram com a vontade de ficar, porque alguns moradores estavam assim, fica, não vai embora não, ajuda a gente aqui. Mas tinham que voltar, porque também tinha compromisso aqui. E foram trabalhar, fizeram um trabalho maravilhoso, todas as equipes, foram Alfa, Bravo, Fox, Ômega, fizeram trabalhos maravilhosos lá, desenvolveram, e precisa ser mostrado, né? Precisa ser mostrado e precisa ser representado, mas nós temos que nos valorizar. Quem é bombeiro civil sabe, teve que pagar o curso. Por isso foi um dos motivos que eu briguei com o grupinho que queria entrar como apoio da Defesa Civil, porque nós pagamos o nosso curso de formação, somos credenciados, e se às vezes usamos um boné errado, se nós usarmos um cinto, vou ser pior, um cinto, o cinto tem que ser preto, o boné pode ser vermelho, mas se tiver com o cinto vermelho, ou um boné que o fiscal não gostar, toma multa. Multa começa com R$500, pode chegar a mais de R$2.500. Um menino que às vezes é explorado, doutor, tem alguns colegas que são explorados. Por serem brigadistas profissionais, nós temos essa lei estadual que classifica a gente como brigadista profissional, talvez a nossa fiscalização militar não sabe disso, somos pagos oferecido R$125 para trabalhar 12 horas.
Mas por quê? Porque se fosse bombeiro civil, aí a conversa era diferente. O sindicato estaria, desculpa a expressão, esfregando a bunda de cima da cadeira e indo lá defender, porque hoje não é brigadista, é brigadista profissional, não é bombeiro civil, o sindicato faz pouco caso do brigadista profissional. Não defende, ele defende o bombeiro civil que está dentro do shopping e que dá uma graninha para o sindicato. O sindicato não defende o bombeiro civil, que é brigadista profissional, que está no evento, que está no shopping, não, do shopping não, que está vamos pegar, por exemplo, na feira, tá na feira hippie, que às vezes está numa exposição. Esse trabalho que nós precisamos da segurança pública trazer para nós, ajudar a gente, e você que está assistindo aí entender que o nosso trabalho tem que ser valorizado e trazer pessoas próximas a nós, igual tá o delegado Ladeira aqui, pessoas com inteligência emocional, jurídica e profissional para poder encaminhar e ajudar ao crescimento da classe. Que é uma classe necessária, é um trabalho extremamente necessário. Vamos pegar um exemplo. Vou dar um exemplo que o senhor falou aqui. Nós não temos as fragatas tamandarés prontas para mapear, né, e estruturar a defesa da nossa Amazônia Azul. Para quem não sabe, é o oceano. As águas que banham o nosso continente. Não estão prontos. E nós também, bombeiros civis, não temos uma estrutura adequada para falar assim, olha, vamos acolher o bombeiro civil aqui, ele vai desenvolver aqui, o trabalho dele vai ser mapeado ou vai ser gerenciado a partir daqui. São coisas que nós precisamos buscar de conhecimento para entregar para a nossa população. Né? E é um trabalho, eu vou até falar assim, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho tem que ser muito dedicado para poder estruturar e fazer ele acontecer. É por isso que eu acho que é possível fazer alteração legislativa para integrar, inclusive juridicamente, os bombeiros civis à defesa civil. Sim. E de que maneira, na prática, no caos, eles estarão em sua relação com o Estado, em relação às outras instituições, de que maneira vão atuar, se há uma ordem de comando, qual o seu canal ou cadeia hierárquica diante da defesa civil, em que situações serão acionados, se podem atuar sem ser acionados, e uma série de prerrogativas e direitos que eu repito, precisam estar na Lei 11.901 ou uma nova lei abarcando todo um portfólio complexo de direitos, deveres e prerrogativas novos para novos tempos dos bombeiros civis, Benfica. Concordo. Eu vou dar um exemplo de dedicação dos cursos, né? Lógico que eu vou puxar um pouquinho além da voz do bombeiro. Aqui na minha consultoria, doutor, nós trabalhamos uma formação estruturada justamente para que o profissional saia daqui entendendo juridicamente o que a lei te defende, até onde você pode ir. O pouquinho que a lei fala, como é uma lei tímida, né, mas nós temos vários outros pontos da lei, como por exemplo, o bombeiro civil precisa se preparar. Fez o curso? Fez, mas ele precisa de algo mais? Precisa de uma norma regulamentadora, precisa de um curso de socorrista, ele precisa de um trabalho em altura, um trabalho de resgate. Aqui na escola, né, na minha consultoria, nós trabalhamos toda essa formação e desenvolvimento para que ele possa entender isso. Mas ele também precisa saber o seguinte, qual que é a minha postura, né? Qual que é a minha postura quanto à lei, quanto o meu trabalho, quanto o desenvolvimento? O trabalho que foi feito em Ubá foi sensacional, extraordinário. E lá desceram profissionais que foram extremamente treinados para poder atuar. É diferente de, por exemplo, formei, sou bombeiro. Não, a lei fala sobre treinamento, ela fala sobre a formação, mas tem outros treinamentos também que são pontuais e devem ser obedecidos também. E que deveria estar dentro da lei. Obrigatório. Olha, bombeiro civil, lá nós temos lá nível 1, 2 e 3. Ok. Nível 1, fiz a primeira formação. Nível 2, qual que seria uma formação melhor? Olha, resgate em altura, resgate espaço confinado, combate a incêndio florestal. Nível 3, olha, coordenação, desenvolvimento, projeto, leitura, aplicação. Tudo isso nós poderíamos inserir na lei para poder, na 11.901, para poder desenvolver ainda mais os profissionais. Né, e dar mais espaço para capacitação desses profissionais e preparo para que a sociedade e as empresas pudessem confiar nesse profissional. Perfeito, meu amigo. Acho que aqui, inclusive, é um local onde o próprio nome já diz, né? Tem dado voz a esses profissionais. Eu acho que esse é um primeiro caminho muito bonito que vocês estão trilhando, sem dúvida alguma, mas é preciso, como a gente já conversou aqui, né? Que essa voz ela não esteja somente nas redes sociais, não, em uma página, em um site, tem que alcançar. Em cafés, em conversas. É preciso que essa voz seja extramuros, né? Vamos dizer assim. Exato. Ou seja, que ela atinja em patamares
legislativos legítimos para que esses profissionais tenham seus direitos reconhecidos. Sim, sem dúvida. Por exemplo, imagina só se nossos profissionais bombeiros civis dentro das escolas ajudando os professores. Espetáculo. Seria maravilhoso. Maravilhoso. Treinando Treinando professores, por exemplo, treinando alunos. Exato. Aqui em Belo Horizonte tem só uma escola pública que tem uma equipe de bombeiro civil e guarda vidas lá dentro, em escola pública. Mas por que esse projeto não aparece? Por que isso não é ventilado, né? Não é mostrado? Precisa mostrar mais, desenvolver mais. E eu tenho total convicção que, com o apoio do senhor e vários colegas que estão acreditando no nosso trabalho, queria agradecer demais o senhor, primeiro, tendo confiado em nós, fez tantos contatos, né, com as paróquias, com as prefeituras, trouxe carros, trouxeram doações, e ajudou tanto o Bombeiro Civil, e às vezes vocês estão aí atrás, vocês nem estavam sabendo disso, né, desse apoio logístico total. Eu costumo falar o seguinte, eu não fiz nada, para mim tivesse acabado o bar, tivesse finalizado, tava ok, mas tem uma ferida aberta, que é o Bombeiro Civil, no Bombeiro Civil, que é necessário a gente trabalhar, e eu falei, eu não vou calar enquanto não ajudar a resolver, né, e foi muito bom conhecer o senhor, né, e poder trabalhar lá na cidade de Ubá, enviando os profissionais. Esse trabalho foi um trabalho muito dedicado e que abriu as portas para nós e também deu um susto de muitas da sociedade aí, porque, poxa, quem que são essas pessoas aí de colete vermelho? Nós chamamos gandolas vermelhas. O que esses caras de gandola vermelha? São os bombeiros civis do estado de Minas Gerais. Muito prazer, somos a voz do bombeiro. E nós estamos lutando aí para poder desenvolver e levar além. Mas, desde já, doutor, muito obrigado pela força do senhor, foi maravilhoso atuar na cidade de Ubá, atuar aqui com o senhor também nesse podcast, é muito bacana. Eu queria que o senhor contasse para nós aqui a sua visão geral, além do que o senhor falou da política de segurança pública, do Bombeiro Civil e de todos esses projetos que estão acontecendo aí paralelos nesse desenvolvimento nosso aí. O que o senhor acha? Bom, em primeiro lugar, eu, na verdade, aqui faço essas palavras minhas, né? Na verdade, eu que tenho que agradecer. E eu que agradeço não só a André Benfica, ao Bombeiro Civil Elton Castro, a todos os bombeiros civis que, de prontidão, estenderam a mão, não a mim especificamente, né? Eu só fui ali uma ponte para que esses profissionais pudessem doar todo o seu conhecimento, todo o seu trabalho, treinamento, que deixaram seus lares, suas casas, suas famílias, para atender o seu semelhante em Ubá. Então, uma coisa eu posso dizer a vocês que estão aqui assistindo esse podcast, gravado ao vivo ou independente do momento, saibam que Ubá ama vocês. Obrigado. Ubá ama vocês, eu estou até emocionado, de verdade, porque isso é fato. O que vocês fizeram foi realmente algo imensurável. A gente não consegue descrever, né, nem elogios, nem com palavras, a gente só consegue sentir esse agradecimento profundo do que vocês fizeram. E em razão disso, podem ter certeza, tenham em mim alguém que, para o que precisarem, eu estarei sempre de prontidão para dar voz aos bombeiros, para ajudar no que for preciso. Eu sempre vou levar bem o nome dos bombeiros civis aonde quer que eu esteja. Isso sobre a segurança pública, você perguntou, pudesse repetir por gentileza, qual seria a questão específica? Qual que é a visão geral que o senhor tem de todo esse contexto, segurança pública e bombeiro profissional civil? Eu acho que, repetindo, a legislação tem que estabelecer isso. Sim. É preciso se definir juridicamente em que posição estatal ou não estatal estaria enquadrado o bombeiro civil. Como ente da administração pública, ente paralelo, como um privado que ajuda esporadicamente em situações específicas e recebe denominadas benesses jurídicas em razão da sua atuação, em relação à aposentadoria, em relação ao imposto de renda, é preciso se definir uma série de direitos, um plexo de direitos, inclusive o próprio enquadramento jurídico, né? Segurança pública, é 144 da Constituição, é defesa civil. De que maneira nós vamos pensar o bombeiro civil para que ele esteja coberto juridicamente, para que seus profissionais atuem com tranquilidade? Repito, o que se quer para os bombeiros civis não é a exigência de privilégios, ao contrário, é a existência de garantias mínimas para que eles possam atuar com tranquilidade e fazer o seu papel tão bem, tão heróico, como fizeram em Ubá, Brumadinho, Mariana, Porto Alegre,
Certamente não foram as primeiras atuações e infelizmente não serão as últimas, porque as catástrofes invariavelmente acontecem, independente da ação humana, mas que nós temos a certeza de que esses heróis da gandola vermelha estão aí para nos estender as mãos, para nos ajudar, como aconteceu recentemente com a minha cidade, Ubá. Sim, sempre estaremos a postos, prontos para servir, sem recuar, como diz nosso amigo Luiz, né, bombeiro BC Santos, sem recuar, sempre prontos para salvar. Nosso trabalho é esse e nós vamos continuar dedicando. E mais uma vez, doutor, muito obrigado por atender o nosso chamado, né, atender o chamado de Ubá também, nos ajudando com a logística e com as doações, donativos, né, as triagens aqui. Muito obrigado por atender o chamado de vir ao podcast e muito obrigado também por fazer tanta questão do bombeiro civil, né, ver a situação, igual o senhor nos mencionou lá na audiência pública, falou sobre a proposta, né, até mesmo a isenção fiscal de empresas que coloquem o bombeiro civil para trabalhar, será maravilhoso isso aí passar aí numa aprovação legal, vai ser muito bom. E nós, bombeiros civis, dedicarmos o nosso trabalho, o nosso esforço para preparar, desenvolver e poder salvar vidas de forma adequada, na prevenção, mas também na atuação. E como eu sempre falo, preparado para o pior, esperando o melhor, mas aceitando o que vier, porque essa é a nossa missão. Salvar sempre. E nós vamos ficar por aqui. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Galera que está assistindo a gente aí, muito obrigado. Quer mandar algum abraço? Quero deixar um agradecimento especial aqui a você. Eu que agradeço. A sua esposa que está aqui nos filmando, a turma aqui dos bastidores. Obrigado a todos que participaram desse momento em escolher meu nome para estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Estarei sempre que for chamado, sempre que convidarem para bater um papo, para conversar sobre segurança pública, sobre defesa civil, sobre bombeiro civil, sobre nação, sobre o que quiserem conversar. Saibam que os senhores fizeram um amigo do peito, um amigo do coração e que podem contar comigo para o que der e vier. Muito obrigado pela oportunidade. Benfica. Eu que agradeço, doutor. E eu espero dar uma volta com o senhor, visitar uma fragata Tamandaré e a gente correr um pedacinho da nossa Amazônia Azul juntos. Vamos fazer? Vamos combinar? Aí, se eu falar comigo que vai, eu tô dentro. Vamos combinar. Vamos sim. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Nós aqui da MA Consultoria estamos prontos para atender. Temos aqui os cursos de formação de bombeiro civil, formação de salvamento em altura, combate a incêndio, primeiros socorros, salvamento em espaço confinado, NR10, NR20 e vários outros treinamentos. Entre em contato conosco que nós vamos mostrar para vocês todos os nossos trabalhos, todos os nossos cursos. Muito obrigado, Helenita Sávio, que veio lá de Uberlândia para poder gravar a gente aqui hoje e nós somos muito gratos pela presença de cada um. Grande abraço, fiquem com Deus, aqui é a Voz do Bombeiro.